Vão falar de você de qualquer jeito, cara. Então faça a si mesmo. Faça por você. Estabeleça uma meta, faça por você. Porque se você não fizer porque vão falar de você de qualquer jeito. A ampla maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar. Pô, cara, mas se eu não vir no churrasco, vão falar de mim, cara. Não é mal, não. Eu tenho que ir lá, porque, assim, aniversário de fulano, cara. Cara, você não tem que ir lá. O seu momento é de foco. Então deixa fulano comemorar o aniversário dele. Pô, cara, mas é fulano. Cara, manda uma mensagem pra ele. Eu falei, irmão, ó, tô lendo um livro aqui. Hoje não vai dar. Coincidiu aqui de eu ler o livro, a minha meta é ler esse livro até tal dia, se eu for aí vai complicar para mim, então estou te mandando uma mensagem. Se fulano for de fato seu amigo, ele vai entender o seu foco. Ou seja, você respeitou o momento do aniversário do cara, ele respeitou o seu momento e a vida seguiu, vocês continuam amigos da mesma maneira. Você não tem que fechar o livro e ir lá. Não é que você não possa divertir, não é isso. Você tem a sua cota de onda que você precisa tirar, você tem que tirar, faz parte de relaxar a mente e tal. Mas se você não estabelece quantidade, você não consegue fazer. Se não equalizar bem isso aí... Se você não balancear, você não consegue fazer. Você simplesmente fecha o livro que alguém mandou uma mensagem que... Ó, tá rolando um churrasco aqui, chega aí. Aí você não olha a mensagem, daqui a pouco... Mano, tô te mandando mensagem, tem meia hora. Ó, aí começa a mandar foto da carne, aí você começa a olhar aquilo, até que você fecha o livro. Fala, pô, perdeu pra você. Perdeu na hora que você fechou o livro. Porque você foi lá, aí ficou pra tomar mais uma, e chegou em casa e perdeu pra você. Então isso acontece todo dia. Nós erramos, nós pecamos muito no fator pagar o preço. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4, para você alcançar o extraordinário, não. Mas tem uma exata para você quebrar a cara. Ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica para você quebrar a cara. Essa é fato. Para alcançar o extraordinário é ralação. É matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que está na sua frente, mais rápido que o que está atrás de você. Se você não for mais rápido que o que você está perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Agora, para quebrar a cara, é só você querer ficar bem com todo mundo. Você vai quebrar a cara. Porque quem está bem com todo mundo não está bem com ninguém. Na verdade, é o cara mais complexo da galera. E a galera que não quer pagar o preço, normalmente está bem com todo mundo. Você não tem que ser carrasco com ninguém, você não tem que ser ignorante com ninguém, você não tem que diminuir ninguém, você só tem que saber qual é o seu momento e qual é o momento da outra pessoa. E trocar uma ideia no sentido de que se cada um aqui entende um momento do outro, nós dois nos respeitamos cada um no seu momento e nós entendemos a nossa ausência em alguns momentos porque está cada um dentro do seu foco. Tem problema nenhum do cara que tá indo pra farra, desde que aquilo seja o momento do cara. Pô, o cara plantou durante 10 anos, resolveu, depois de 10 anos, teve um resultado que, assim, no planejamento dele, ele vai ficar 1 ano na farra, mas ele plantou pra isso, tá tudo em dia na vida do cara e ele planejou pra 1 ano ele farrear. O momento do cara tá tudo certo com a balada, tá tudo certo com o show, tá tudo certo com a vida do cara. Mas coincidiu que naquele mesmo ano você está se preparando para um concurso, ou para uma gravação de um DVD, ou para uma parada que também é daqui a 1 ano. E aí aquele cara, pô, cara, tira umas férias aí, o que você acha? Vamos dar umas viagens comigo? Você fala, pô, o cara tá me chamando para ir para Fernão de Noronha, cara, e eu tô aqui no meu foco aqui do lançar meu DVD. Ah, não, cara, DVD, vida só tem uma, leva a mal não, vou para Fernão de Noronha. Perdeu. O momento do cara... é da farra, tá tudo certo com o momento do cara. O seu era de focar no seu DVD. É estúdio, é estar lá dentro com o produtor, é sentado aqui desenhando, é refazendo a música, é melhorando o refrão, é pegando uma levada, um tom que você ainda não chegou. É ali, você tá naquele momento ali. Se você perder a visão ali, desfocar, quem perdeu foi você. Porque o seu ciclo te corrompe. O que você não te esmaga, te esmaga. O que você não controla, te controla. E o seu maior problema é você mesmo. Então, você tem que saber qual é o momento que você está e você tem que saber qual é o momento do seu ciclo. Se você não sabe essa informação, você aceita qualquer convite e larga qualquer coisa aparentemente importante para você por causa de qualquer convite, só para ficar bem com todo mundo. Aí você cai naquela malha de que a fórmula mágica para dar errado é ficar bem com todo mundo. Normalmente, as pessoas que alcançam o extraordinário são chamadas de tiradas, que afastou de todo mundo quando ganhou dinheiro, isso e aquilo, mas não é. Essa pessoa escolheu dar certo e ela paga o preço para que isso aconteça. Dentro de pagar o preço está romper com algumas pessoas. E essas pessoas que quem alcançou causou o rompimento, sabem que ele rompeu para crescer. Mas como não tem humildade e eram pessoas próximas, e a inveja nasce na intimidade, elas vão ser as primeiras a apedrejar aquela pessoa que cresceu. Ficou tirado, quando não tinha dinheiro estava sempre aqui. Pois é, estava sempre aqui e não ia alcançar dinheiro aqui. Aí ele resolveu fazer coisas diferentes. Não é que ele ficou tirado, ele escolheu ambiente diferente, ele escolheu coisas diferentes. Ele nunca falou mal de vocês. Ele até torce por vocês, mas ele respeita o momento, respeita a escolha de vocês de permanecer aqui. Ele só quis coisas diferentes. Mas vão te chamar de tirado, vão te chamar de
de metido, você tem que seguir. Eu não sou professor de nada, não sou formado em nada, sou faculdade da rua, sou favela, sou falho igual vocês mesmos, me coloco na condição de aprendiz o tempo todo e tento absorver para continuar repassando apenas o que eu absorvi. Tudo que eu falo é coisa que eu vivi, que eu presenciei, que eu materializei entre erros e acertos e que sou só um no meio da multidão, mas que alcancei o resultado extraordinário. Então, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Jamais desista do sonho de vocês. Você não tem muita opção, a não ser, no mínimo, tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar. Você fala, cara, o Brasil não é justo, a vida não é justa, o Brasil é... Cara, a vida não é justa pro rico e pro brito, não é justo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Foi melhor para mim. Não vamos nem perder tempo nessa discussão. Não vamos nem perder tempo nisso. Pula pro próximo capítulo e vai tentar. Nunca vai ser fácil, nunca foi fácil pro rico. Eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava, cara, eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso, de escolher dar certo e pagar o preço para isso aconteça. E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do Rick não tinha livro, depois do Rick tem livro. Se antes do Rick, da família do Rick, ninguém tinha milhão, depois do Rick tem. Se antes do Rick nós não tínhamos casa própria, depois do Rick todos têm casa própria. Se antes do Rick ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do Rick tem. Se antes do Rick ninguém nessa escola, da nossa família lia, depois do Rick lê. Se ninguém aqui escreveu, depois do Rick escreveu. Se ninguém aqui viajou para o exterior, depois do Rick viajou. Então, eu sempre fui muito bom em entender. Eu não consigo mudar antes, mas eu tenho a obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador. Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar, pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei, cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil. E eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Só que eu tive que ter muito controle emocional para suportar 40 anos de anonimato para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse, valeu a pena não ter desistido. Necessitamos estar em constante evolução, se lapidando o tempo todo. Eu preciso aprender o tempo todo. Então você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende. E a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o 2º grau e falar, formei. Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Nós adoramos o formei. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo processo que me levaria ao diploma. Como eu trabalhei muito em construção civil, e a chance de nós termos, na época, a chance de ter uma casa própria seria até surto pensar em ter uma casa própria, mas nós construímos várias mansões para muita gente. Eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. E a construção da casa é um negócio muito bonito, construir é um negócio muito bonito. Tanto que eu gosto muito, o Charles, que está aqui, que trabalha comigo, gosta muito. Meu pai gosta muito, meus irmãos todos trabalham em obra. Então, nós nos apaixonamos pela construção. E a construção você tem que ter paciência, você tem que ter controle emocional, você tem que fazer cálculo, você tem que nivelar, você tem que aprumar. Não adianta você correr, não adianta você querer fazer a casa mais rápido. Hoje já até tem mecanismos que permitem você acelerar uma construção, mas tem um tempo natural das coisas acontecer. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Se tiver uma lista de 5 coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas 5. Se tiver uma lista de 3 coisas para se alcançar o extraordinário, o controle emocional está entre essas 3. Não tem como alcançar sem o controle emocional. A galera para na chance de dar errado. Na primeira vez que deu errado. Não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom para tocar, não é bom para jogar, não é bom para vender, mas ele não é bom para tomar não, porque não tem controle emocional. É importante você entender que 20% está acoplado ao seu talento, à sua habilidade, e 80% acoplado ao seu nível de relacionamento. Qual é a sua facilidade de ser relacional? Qual é a sua falta de facilidade para fazer isso? Então você vai ver, por exemplo, você vai chegar na Várzea aqui em Brasília, no Rio, nessas favelas por isso, você vai olhar o cara jogar e falar, cara, como que esse cara não foi pro profissional? O cara joga pra caramba, mas de repente ele é ignorante, ele não gosta de treinar de jeito nenhum, ele não gosta de jogar em equipe,
Ele pega a bola no gol, atravessa, dribla pra caramba, até faz o gol, mas ele não toca pra ninguém. O gol que ele pede, assim, tinha 2, 3 livros que poderia ter feito o gol, o cara não se relaciona com ninguém. Esse cara dificilmente ele vai chegar. Aí você vai pegar um cara que talvez não joga tanto quanto ele, mas que já é melhor em relacionamento, que já sabe trocar uma ideia, sabe se colocar na condição de aprendiz, sabe colocar os seus ouvidos à disposição para ouvir, sabe absorver coisas novas. E esse cara tem mais facilidade de conseguir caminhar. Então, sem relacionamento, você não consegue chegar. Eu acredito muito que 20% é talento, 80% é relacionamento. Esse é um dos fatores. Outro fator incrível é a questão da educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Sem chance, não tem chance. Não é a questão de, eu quero ser músico porque o músico ganha bem. Não, se você não sabe pegar R$100 e cuidar de R$100, você não vai conseguir cuidar de milhão, não. Eu sou cheio de defeito e tenho que lapidar, me autolapidar o tempo todo para que eu melhore um pouquinho a cada dia. Nós somos cheios de defeitos, de preconceitos, de orgulho. Nós temos essa falsa impressão de internet, que foguete não tem ré. Na vida real tem sim, colega. Se necessário for, dá uns 3, 4 passos para trás para você pegar impulso, para você pular lá na frente. Não tem problema nenhum um advogado vender bolo de pote. Ele pode fazer milhão vendendo bolo de pote. Ou ele pode, no mínimo, começar vendendo bolo de pote. Minhas 10 regras básicas para deixar para a galera, né? Que eu costumo chamar de as 10 regras básicas de Rick Chess para se alcançar o extraordinário. A regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Regra 3, não vai ser fácil. Regra 4, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Regra 5, se você começar um negócio hoje, seja fazer uma palestra, escrever um livro, vender água na praia, criar um podcast, produzir ou cantar, pode dar tudo errado. Regra 6, se você não começar esse negócio, já deu tudo errado. Regra 7, caso comece, saiba que o negócio não é seu, e sim do cliente final. Portanto, trate o cliente final da maneira que você gostaria de ser tratado, ou jamais você fará a sua cartela de clientes. Sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio, você tem uma operação tapa-buraco. Regra 8, aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. As pessoas mais próximas, a princípio, vão se assustar com a sua ideia de querer alcançar o extraordinário. E tá tudo certo, tá? Não se rebele contra essas pessoas. Apenas siga e alcance o extraordinário. Lá na frente elas virão. Mas, a princípio, não conte com as pessoas mais próximas. Regra 9. Seja um apaixonado pelo próximo nível. Não interessa qual nível você está. Lute pelo próximo nível. O tempo todo. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. E regra 10. Só considere que a sua ideia está validada após testá-la por 2 anos, no mínimo. Mas, se necessário for, faça igual o Rick. Espere 40. Suporte 40. Mas não desista antes de alcançar o extraordinário.